Primeira coisa são as considerações iniciais. Os estudos, os cálculos que nós estamos utilizando consideram os valores que a Petrobras está apresentando. Ah, vocês então não querem fazer uma auditoria? Nós queremos, não, nós estamos fazendo. Inclusive, nesse momento está rolando uma auditoria do passivo e também dos ativos da PET, que o Conselho Fiscal da PET está acompanhando. Só que nós não queremos fazer esse debate agora. Por que não queremos fazer? Porque senão inviabiliza qualquer possibilidade de um acordo em torno de uma proposta para salvar o plano. Ah, mas então nós estamos abandonando essa luta? De jeito nenhum. Vamos continuar fazendo a auditoria via PET, vamos continuar fazendo os pedidos como tem na Justiça em relação a isso, certo? Mas além disso, nós vamos agora, nesse momento, nessa questão específica, considerar os números da PET, para poder viabilizar a proposta. E é importante vocês saberem que os números que nós temos não são das propostas conjugadas. Os números que nós temos são das nossas cálculos em relação aos números da PET. Só a PET consegue ver como é que fica a proposta feita, acabada, porque nós não temos acesso ao banco de dados dela e como ela faz a cálculo. Segundo, tem uma coisa muito importante, que é a questão dos pré-CT. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que foi o centro, na verdade, do nosso desacordo com o PET, e o motivo pelo qual as entidades começaram a se ouvir. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas essa segregação patrimonial que está sendo feita não nos interessa. Mas existe um consenso em torno da separação de massas entre pré e pós-70. Eu vou explicar por quê. Isso é uma coisa importante. Os pré-70 hoje não pagam déficit. No entanto, parte importante desse déficit, que teria que ser pago totalmente pela Petrobras em relação aos pré-70, quem está pagando é o restante, é o plano. São do plano, pode ser. A proposta de unidade, a OPED que nós estamos fazendo, ela não considera uma auditoria que foi feita em relação aos pré-70 no termo de compromisso financeiro, em que a Deloitte, apesar de a gente não concordar com a PET apresentou um número, quando o número foi auditado, o auditor falou: esse número está errado. E esse erro foi de 1,5 bilhão, que nós estamos assumindo, o plano está assumindo, e não a Petrobras. Então, agora, na verdade, hoje, nós conseguimos aqui avançar nessa questão, considerando, aí tem uma modificação na proposta. Posso mostrar para vocês uma parte, ainda não concessão, é muito difícil, não é fácil não. E todas as propostas, pelo menos a FNP, a FENASP está levando para os trabalhadores. A FUB falou que já fez o conceito deliberativo dela, já encaminhou, não sei o quê, mas a gente vai levar para vocês, independente de qualquer coisa. E ainda tem a questão de como vai ser feita a aprovação dessas propostas. Como é um PED, teria que ser feito no Conselho Deliberativo. Como tem mudança, alteração do regulamento, provavelmente as pessoas individualmente vão ter que optar. Isso é uma questão que nós temos que ver. As premissas. O que nós conversamos no fórum até agora? Não abrir mão de ação de cobrança de dívidas. Essas ações são ações estratégicas nossas. Vocês entenderem, essas ações que a gente conseguiu, como o RJ agora conseguiu finalmente, a primeira minuta nossa contra o equacionamento veio aqui do jurídico da RJ em conjunto com os outros sindicatos. Certo? Nós fizemos toda essa discussão para poder encaminhar. E o RJ não tinha conseguido, agora nós conseguimos em segunda instância. Mas todas essas ações contra pagar o PED não jogam a nosso favor. Isso é importante a gente entender. Porque a gente não está pagando significa que a gente não está capitalizando o plano. Não capitalizando o plano fracassa. Tá certo? Mas qual é a ação tão estratégica? A ação de cobrança de dívida. E nessa que nós achamos que nós temos alguma chance de reverter essa situação. O problema, como é que faz isso? A gente vai abrir mão dessas ações? Nada disso está em discussão. Nada disso está em discussão. Isso é importante. Nós vamos manter todas as ações, inclusive as ações do PED, que a FNP tem, o centro é cobrança de dívida. Por exemplo, nas ações, os companheiros da FUB estão falando, as nossas ações, exceto parece que o Sindicato Bahia, as nossas ações vão durar, porque não vão vingar, né? Porque a gente está enfrentando o PED. Mas não estamos só enfrentando o PED. As nossas ações cobram dívidas também. Na FENASP também, tá certo? Então, cada ação especificamente vai ter que ser revista nesse aspecto. Mas a gente não está abrindo mão de nenhuma. E aqui no RJ eu posso assegurar, que a gente conhece, né? Que está sendo feita dessa maneira. Ok?
as ações, a proposta alternativa deve buscar manter as atuais ações, acabei de falar, não apresentar proposta de cobrança de PED aos P70. A Petrobras diz, afirma, que toda a responsabilidade de déficits no plano relativo aos P70 é dela. Nós dizemos, só que você não está pagando, estão pagando uma parte. Então, o consenso nosso é que os P70 então não tem que pagar. Se tem um resultado para ser pago por eles, a Petrobras que o faça. Está certo? Está claro isso? Ela está afirmando que ela vai pagar. Ela diz isso, afirma isso. Então nós não estamos contra isso, vai, entendeu? Agora, não da maneira como ela está fazendo. Da maneira como ela está fazendo, está prejudicando, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Reduções das contribuições do PED com o plano, com o plano de equacionamento, não significam concordância com os números fornecidos pela PET. É aquilo que eu falei agora há pouco. Nós estamos aceitando os números, mas nós não estamos concordando. Nós estamos tentando fazer o quê? Viabilizar a nossa vida. Por quê? Porque com essa proposta da Petrobras, além de inviabilizar o plano, ela inviabiliza a vida da gente. A nossa vida está ficando mais complicada porque ela está tirando aí um valor de 2, 3 mil a mais do orçamento nosso, que é bastante limitado. Essa questão é fundamental para entender, porque não significa que nós concordamos com o PED. Mas imagine como pensar se você fosse um conselheiro, como no meu caso, da PET lá em setembro do ano passado. Quando veio a proposta de PED, eu tinha que aprovar algum PED para equacionar o plano, mas não este. Tá certo? E aí eu propus, inclusive, as bases que estão servindo para esse estudo agora. Tá certo? É entendimento das entidades do fórum que, do jeito que o PED atual foi construído, o plano não sobreviverá. Acabei de falar sobre isso para você. E novos dados déficits vão ser apresentados. E ainda, e portanto, é preciso salvar o plano. Então, na verdade, a nossa proposta tem dois objetivos: salvar o plano. Na verdade, são três objetivos: salvar o plano, viabilizar a nossa vida, certo? Porque com um desconto desse, todo mundo aqui, pelo menos, estava sofrendo, a maioria estava sofrendo, né? Fica complicado. E terceiro, fundamental, enfrentar a proposta de plano CD puro que a Petrobras está querendo implantar. Déficit técnico é o quê? Uma comparação entre o passivo, eu vou falar passivo, reserva matemática, provisão matemática, compromissos da PET, tudo é a mesma coisa. É o que ela tem para pagar de benefícios concedidos e concedidos. Você compara isso com o teu patrimônio. O que é o patrimônio? Título, ação, participação em empresas, dívidas contratadas, certo? Tudo que é dinheiro, dinheiro. Isso aqui é expresso também em reais. Mas isso aqui é o patrimônio, é o que tem, imóvel, tá certo? Quando você compara o passivo com o ativo, a diferença ou é déficit, ou é superávit, ou é ter um equilíbrio técnico. Está claro isso? Ou seja, se você tiver mais ativo que passivo, você tem superávit. Se a situação ideal é o quê? Os dois equilibrados. Muita gente fala assim, não, a situação ideal é ter mais dinheiro. Ó, se eu tiver mais dinheiro, é que eu estou pagando a mais já há mais tempo. Entendeu? Então eu tenho que ter sempre equilíbrio, buscar o equilíbrio. Do jeito que está agora, eu tenho déficit. Para reduzir esse déficit, eu tenho três coisas que eu posso fazer. A primeira coisa, que é o que a PET fez, aumentar os ativos. Como é que ela fez isso? Pedindo para aumentar a contribuição nossa. Uma modalidade. A segunda coisa, reduzindo o passivo. Ou proposta combinada entre os dois, redução do passivo e aumento do ativo. São três maneiras. Inclusive, na lei que fala sobre isso, que é a resolução CGPC 26, e seu complemento, que é a Instituição Normativa 26 também, ela fala na lei que é uma resolução, né, que você pode fazer de 4 formas: aumenta a contribuição normal, estabelecimento de contribuição extraordinária, redução dos benefícios a conceder, os concedidos você não pode reduzir, e outras formas que o regulamento pode permitir. Então, esse aqui é o centro do raciocínio. E aí, vai ter um monte de número aqui nessa apresentação, gente, um monte de número. Mas os números aqui são para ilustrar o que a gente pensa que pode acontecer, certo? Em relação à proposta, quais são as potencialidades. Mas o centro do entendimento nosso é esse raciocínio aqui.
Isso aqui é o que importa, na nossa opinião. Ou seja, se você entender isso aqui, você vai entender a proposta. Se você não entender isso aqui, você não vai entender nada. Quando a PEPS faz o aumento dos ativos somente, aumentando a contribuição, ela tende a reduzir o déficit? Tende. Né? Nós vamos pagar aquilo ali. Só que ela inviabiliza a nossa vida. E agora, segundo a própria Petrobras, também o plano está viabilizando. Tá certo? Ou seja, não somos mais nós que estamos dizendo que o PED não resolve. A própria Petrobras sabe. Vai passar. E esses são os números. Agora vai ser um monte de número, né? Esses são os números que nós temos que ter em mente. O que nós estamos enfrentando? Nós estamos enfrentando aqui um déficit técnico de 2015. Nesse momento, em 31 de dezembro de 2015, foi batido uma foto. E nesse momento, quem era ativo vai pagar de um jeito, quem era assistido vai pagar de outro jeito. Certo? E o plano está com esse déficit aqui. Pô, mas como é que foi que aumentou para 27 bilhões? É porque eles não cobraram em 2016, cobraram em 2018, né? 17, né? E aí o que aconteceu? Começou a ter inflação, né, e rentabilidade aqui, nesse valor que você tinha que captar. Isso chegou a 27. Era um déficit de 2,4 em 2013 bilhões, que subiu para 6,1 bilhões e foi para 22 bilhões. Pô, mas como é que cresceu assim? Disparou. Como é que disparou? Em dezembro de 2015, teve três votações no Conselho Deliberativo. Que adotou a mudança de composição das famílias para a família real. O que é isso? A família do petroleiro se estruturava de uma maneira na década de 70. E essa maneira foi estudado uma fórmula, né, atuarial para considerar como é que ela se manifestava. E essa manifestação da família padrão, que eles chamam, era um cálculo atuarial lá. O problema é que na década de 70 para 2018, mudou a família petroleira. Por exemplo, hoje você pega lá na década de 70, o petroleiro tinha 21 anos, então na Petrobras, aos 22, 23, casado. Lá com os 25 já tinha o primeiro filho, o segundo aos 27, aos 30 já estava fechando a fábrica, como o pessoal costuma falar, né? Hoje o cara está com 40 anos, aí namora com o pai e com a mãe, vai casar aos 50, né? E vai ter um filho aos 52, entendeu? Ou seja, mudou, não 60, né? Mudou a realidade. Nós falamos isso desde 2004. Olha, dá uma lupa aí na família, porque essa família não... Conselho Fiscal, se vocês pegarem os apontamentos do Conselho Fiscal, já na demonstração contábil de 2007, já entra com um apontamento, desde lá não saiu. E a PEPS nunca tomou providência. O que era um problema grave para ser resolvido lá atrás, e poderia ser de forma mais suave, em 2004, vou botar aí, são 14 anos, foi só visto em 2015 e virou 5,2 bilhões. No mesmo mês foi discutido também a retirada do teto operacional de 90%. O que é isso? O pessoal deve lembrar. A gente paga PEPs por 3 tetos do INSS, não é isso? E a PEPs pagava para a gente 90% disso. Aí, eu não vou me aprofundar na discussão, tem toda uma série de coisas, mas a PEPs falou que tem um erro econacional aí. Porque a gente achava que um ia dar sempre, depois começou a dar o outro. E aí nós temos que revisar isso. 3,5 bilhões. Em 2 votações, quanto teve de déficit? Quase 9 bilhões. E ainda teve o acordo para pagamento de níveis. O pessoal lembra que foi feito um fundo previdencial de 3 bilhões e tal. Que também estava aqui. Ou seja, em 3 votações, 12 bilhões. 3 votações. 3 decisões de gestão. 12 bilhões. O déficit seria de 10, né? Mais 6. 16 foi para 22, né? Qual plano que aguenta isso? Além disso, obviamente, teve inflação e retração econômica e perda nos investimentos. Eu queria fazer um destaque aqui, que é o seguinte: sempre é uma discussão nossa sobre essa questão dos investimentos. Nós fizemos 70 denúncias, fora outras mais que nós fizemos. Estava conversando com o pessoal que estava fora aqui, o pessoal do grupo Defesa da PEPS, fizeram
trocentas outras denúncias. Todo mundo fez denúncia. Só que quem tem que se mexer é o órgão de fiscalização. A Previ, a CVM, o Ministério Público. Até esse momento, 2015, nada tinha feito. Certo? Quando estourou a Lava Jato, aí agora não, são todos paladinos, né, da justiça, da correção, contra a corrupção, mas as nossas denúncias nunca foram apuradas. Nunca foram apuradas. Tudo está documentado. Quando você tem todos os atores do lado da mesa de lá, entendeu? Estão em concordância, né, com a patrocinadora, é isso que acontece. E foi o que aconteceu. A CVM, nós fizemos uma denúncia sobre uma questão específica do investimento, ela respondeu: se ninguém perdeu, não tem problema nenhum. Pô, mas o cara alterou meu balanço. Se ninguém perdeu, não tem problema nenhum. E por aí vai. Agora nós estamos vendo terceiras denúncias, e isso é importante falar, que essas denúncias que nós fizemos estão virando contra nós mesmos. O representante do nosso comitê de investimento, que era o companheiro Carlos Santa Rosa, não confunda com isso, Santa Rosa, que era ex-coordenador da PUC, é o Carlos Santa Rosa que nos ajudou sem ganhar nada, nunca ganhou um centavo da PET para nos ajudar no comitê de investimento, como agora o Raul Resden e o Cláudio Oliveira estão fazendo também, de forma generosa, sem nenhum tipo de remuneração, está sendo processado. No investimento que ele votou, inclusive, um deles, ele votou contra, que foi aquele Galileu, lembra do Galileu, que era da Gama Filho? Ele votou contra e está sendo processado. Existe uma sanha de processos contra conselheiros eleitos que está pegando os sindicatos também, mesmo, não só no estudo de intenção, como também nos conselhos. Então, quem acompanhou o problema do Christian Keipo, né, que saiu agora em relação ao conselho, fique claro, essa questão é que os conselheiros eleitos estão sendo perseguidos. Nós somos pessoa não grata. Eles não querem a gente lá. Não querem a gente lá. Se puder não apertar a mão da gente, não aperta. Não só nós, eles não. Até dos sindicatos. Você tem de petróleo. Aqui, quem é eu? Sou economista. Essas perdas do investimento teve coisas muito graves que aconteceram relativas à corrupção. Mas teve também perdas relativas ao momento econômico, como a gente já sabe. Independente disso, o resultado da apuração dessas responsabilidades não vai influenciar no resultado do PED. Por quê? Porque essas ações demoram anos. E depois tem que ver se vai dar resultado. Por exemplo, eu tenho certeza que a ação que a FET está fazendo em relação a Itaúsa não vai dar resultado. Por que eu digo isso? Porque ela está me processando. Eu sou um dos caras que está sendo processado. Eu não tenho condição nenhuma de pagar qualquer prejuízo que eventualmente eu for condenado a fazer, e tenho certeza que quem provocou o prejuízo foi quem elaborou todo o planejamento de investimento. E esse cara que foi condenado pela Previ, que está em parte do processo, mas sequer foi encontrado, está morando lá em Portugal. Vocês estão tendo uma ideia. Imagina o tempo para essa ação, o cara que está morando lá em Portugal, acontecer e depois responsabilizar a pessoa certa. Imagina. Sete Brasil, por exemplo, o pessoal costuma dizer, só para folhear alguns investimentos que o pessoal costuma pensar, né? Sete Brasil foi uma furada, legal. A gente apresentou o que? A política de investimentos da Petrobras de 2010 e 2015, que falava o que a política de investimentos, nós conhecemos quando a gente trabalha na TIM, o pessoal é obrigado a conhecer. A Petrobras quer construir navios sondas, 21 navios sondas. Como a gente votou contra a Petrobras? Contra. Né? Ou seja, todas essas questões, e aí é importante, porque quando eu entrei na PET, eu costumo falar isso nas palestras, eu achava que quando a gente fizesse negócio com a Petrobras, né, fosse uma coisa boa para a gente. Eu pensava, vai ganhar dinheiro. O petróleo a gente colocou com a Petrobras, né, na minha cabeça, né? Nem prestou dinheiro para sogra, para cunhado, para irmão. É a mesma coisa. Você empresta, sabe que vai, né? Para voltar um problema. Porque a Petrobras, por exemplo, em Sete Brasil, para mim, isso é a coisa mais cristalina do mundo, que é até o nosso negócio, né? A gente conhece, né? A Petrobras precisava construir os navios. Esse era o plano. Vamos montar uma empresa? Vamos! Procurou a Petros, junto com os bancos.
Santander, BTG, todos foram juntos, né? Aí mudou o governo. O que aconteceu? Mudou também a vontade da Petrobras. Não quer mais construir, não quer mais fazer navio, não tem mais financiamento do BNDES, acabou o negócio que era bom. Essas situações todas, obviamente, deixam até muito chateado por isso, né? Mas elas não vão refletir no PED, não vão, porque mesmo que a gente conseguir, de alguma maneira, ressarcir o prejuízo, certo? Quando vai ser? Talvez a gente não esteja nem aqui, né? A gente costuma dizer, oi? Quanto está esse valor dessas coisas? São bem. Aí, isso é outra coisa também, que é muito importante, boa pergunta, que é o seguinte: quanto dá essa perda? Pela corrupção ou pela... O próprio Walter Mendes, ex-presidente da Petro, que saiu agora, que era um grande economista, falava: eu tenho muita dificuldade de dizer o que foi má fé, o que foi incompetência, o que foi negligência, o que foi realmente, entendeu? É muito difícil. Por quê? Porque cada um desses investimentos era acompanhado com uma série de estudos que a própria diretoria apresentava. Então nós temos uma ideia, números, entendeu? Nós temos uma ideia. Agora dizer que tudo isso é roubo, tudo isso é perda, é difícil você ter uma... Agora, essa discussão, isso eu queria falar com você, é o seguinte: faz parte das nossas preocupações, mas não é o assunto agora. Porque mesmo que a gente escuta bem isso, consiga, não vai incidir no PED. Nós estamos discutindo aqui o PED. Tá? Além do déficit técnico de 2015, nós estamos considerando a nossa proposta, o déficit técnico do plano. Aqui estão os planos separados, você está meio, né, que eu falei para vocês. O plano em separado, o PP, SPR e o NR, tá certo? NR em julho de 2018, 2 bilhões e 800, e o R, 5 bilhões. Esse déficit técnico aí foi após a cisão em 1º de abril. Então, em julho, se apresentava dessa maneira. Pode ser que se recupere esse déficit até o final do ano? Pode ser. Nós vamos trabalhar com essa hipótese? Não. Por quê? Porque a pior hipótese é que ele não seja revertido. Nós estamos trabalhando com a pior hipótese. Tá ok? Aí, considerando esses números, pode passar fechou. Esse aqui é o quadro que estava no documento que a Petro apresentou para a gente, que foi a origem desse debate que nós estamos fazendo hoje. O que a Petrobras fez? Essa aqui é a provisão matemática. Então, aqui, ó, 82 bilhões. Dá para ver aí? Essa aqui é o patrimônio, o ativo, 60 bilhões. O déficit técnico total é 22 bilhões. O que ela fez? Ela separou do déficit técnico dois termos de compromisso financeiro. Vou falar muito a expressão TCF, termos de compromisso financeiro. A Petro tem 3 termos de compromisso financeiro. O que é isso? Contrato de dívida. Dívida que já está contratada. Tá certo? Quais são esses termos? Os 3. O FAT-FC, que é o fator de atualização e correção, que é uma dívida financeira. E 2 dívidas atuariais, diferença de pensão e pré-setembro. Quando ela faz essa segregação, ela coloca aqui o ativo relativo. A provisão matemática dos pré-70 é igual à provisão. E também em relação aos pensionistas. Aí, para mim, isso não fazia sentido. Por que não fazia? Primeiro porque o patrimônio total nosso, pós-70, ficaria em 47 bilhões. Aí, pô, o plano que teria 60, né? Eu estou só com 47, tem alguma coisa errada. Depois, como é que o passivo está igual ao ativo dos pré-70? Não fazia sentido. Aí, vamos estudar, vamos tentar entender isso aqui, né? Lembra da figura? É a mesma coisa. No pré-70, e também na diferença, eu vou falar pré-70, mas vale para a diferença de pensão, a mesma coisa. É o mesmo raciocínio que a gente tinha para o déficit técnico, é como funciona o tal termo de compromisso financeiro. É um contrato de dívida. Então vamos dizer que o Roberto aqui, vamos fazer um negócio. Aí eu vou falar com o Roberto. Roberto, vamos fazer um negócio? Vamos botar aí R$1.000 cada um para construir um negócio. Aí eu boto 1.000, o Roberto não bota. Bota 1.000, o Roberto não bota. Bota aí.
1.000 de novo, Roberto, Roberto, o que está acontecendo com o nosso negócio? Aí o Roberto vai falar, beleza, tem um déficit de 3.000. Não, Roberto, peraí. Esse déficit de 3.000 são 3 parcelas de 1.000 que você não quis dar. Você diz para mim que você vai dar, você confessa que essa é uma dívida sua? Confessa. Pô, não tem mais déficit. Tem dívida. Está claro isso? Déficit pode nem acontecer. Vamos dizer que os 3.000 que eu coloquei virou 10.000. E eu esperava ter 7. Nem déficit tem. Mas tem dívida, Roberto? Tem. Então, como é que vamos acertar essa dívida? Como é que você quer receber? Eu quero receber em cadeira. Você me dá cadeira? Tô. Então me dá 10 cadeiras por ano e fica tudo certo. Pô, legal. Aí lá na frente, eu vou falar o seguinte, ó. Ô, Roberto, tô com muita cadeira agora. Dá para trocar por chiclete? Ah, não, cara. Você queria cadeira? É cadeira. Contrato de dívida é isso. Certo? Você acerta a regra do jogo e paga de acordo com o que você acertou. Como é que o pessoal fala? O combinado não dói. Não é isso? Só que esse combinado está doendo. Por que está doendo? Porque, isso aí é uma sopa de letrinha. Porque a dívida é calculada a partir de vários conceitos atuariais. Em que a dívida da Petrobras, isso é o mais importante, ela é calculada a partir da comparação, voltando lá naquela figura, entre ativo e passivo. A dívida é calculada igualzinho que calcula o déficit. Só que aqui no ativo, esse ativo aqui dos pré-70 só rentabiliza. Por quê? Porque no ativo do pré-70 entra a seguinte coisa, olha só, que eles chamam de patrimônio disponível. Os títulos públicos, impostos abertos para compromisso pré-70, os juros do título, a contribuição mensal, o valor dos juros da dívida, porque a dívida gera juros de 6%, menos os benefícios. Só que isso aqui, esse título varia 6% e continua variando 6% acima da inflação. Nunca perde. Aí você fala assim, peraí, mas é o patrimônio da pesca, não tem Itaúsa, não tem Sete Brasil, não tem Belo Monte? Nisso não entra. Peraí, mas não é um plano só? Tem que entrar, cara. Por isso que a Petrobras dá um número desse aí. Porque ela considera, e isso é fundamental nesse estudo, que é segregado. Pré-70 está tudo equilibradinho e o nosso plano está todo com déficit. Aí eu fui com essa tese, né, lá para o conselho. O único que falou alguma coisa foi o PC da FUB. O Paulo César da FUB falou: bota esse plano, não sei o quê. Eu falei, PC, não vou debater contigo, não. Vamos pedir para a PERS fazer um cálculo. Como é que fica o patrimônio segregado dos dois planos, pré e pós-70? Não repactuado, não. Pré e pós-70. Se o pré-70, pelos critérios da Prefic, estiver equilibrado, ok, eu estou errado. Se ele estiver desequilibrado, eu não vou ter que conversar. A PERS nunca fez esse estudo, embora tenha falado que ia fazer. Nunca fez. Até cobrei de novo, estou arrepiado de cobra. Mas a FUB fez o estudo. E aí encontrou 4 bilhões. 3, tal, 4 bilhões agora. Que nós vamos pagar. Para a gente positivo, para nós negativo. Era 3, tal bilhões, que era compromisso da Petrobras, mas como o plano está junto, e eles estão levando um patrimônio mais do que eles têm direito, quem está pagando quem é? Dá para brigar em tudo. O problema é como vai fazer, né? Então essa discussão é isso aqui de novo, gente. Sempre falo para vocês. Não dá para fazer um ativo que nós estamos considerando que só rentabiliza para eles e para nós a gente fica com o resto. Até porque não tem título aqui público que é utilizado para quitação. Como é que a FED faz para pagar o benefício do pré-70? Ela pega as contribuições do pré-70, os juros da dívida, os juros do título, e quando não dá, o que ela tem que fazer? Vender o título para
poder compor o dinheiro e pagar os pré-70, né? O que ela faz? Ela vende o título com o plano e pega a liquidez nossa. Pô, não entendi nada, beleza? É assim, vamos lá. Vamos dizer que teu filho chega lá, 7 horas da noite para você e fala: pai, eu não vou ao cinema hoje à noite, vou ao cinema com a minha namorada, queria R$50. Aí tu puxa a carteira, tu não tem 20. Mas tu tem no banco. Mas na hora tu não tem. O que está acontecendo? Você tem solvência? Tem. Você tem dinheiro. Mas tu não tem liquidez. Tu não tem dinheiro para dar para o teu filho. Tá certo? No caso dos pré-70 é exatamente isso que está acontecendo. Você tem o dinheiro? Tem. Como é que eu faço para dar liquidez? Eu tenho que trocar com os pós-70. Então quem garante o dinheiro para pagar é o plano, somos nós. E isso é o que está acontecendo com o plano. Então, em vez de eu pegar aquele ativo que entrou lá, aquele dinheiro que entrou, né? Que é um ativo, né? Para poder capitalizar e rentabilizar, o que eu estou fazendo com esse dinheiro? Pagando benefício. Então, esse é um dos milhares de problemas que nós temos lá no plano. Mas você deixou a auditoria, não vai pegar isso? O problema é que é a auditoria. Nós pedimos para fazer essa auditoria. O TCF só encontrou o 1,5 bilhão que a Deloitte falou. Quem fez foi a Deloitte. Aí eu falei: mas eu não quero auditoria se o compromisso financeiro está sendo cumprido pela Petrobras. Porque o compromisso financeiro é na cadeira, lembra? Só que não é cadeira que me paga. Então, não é só se o que está escrito está sendo cumprido. O problema é que o que se está escrito ajuda o plano ou está ferrando com o plano? E, na minha opinião, esse contrato foi mal feito. Porque o contrato só pensa no plano, o plano é equilíbrio. Quando o plano está em déficit, ele fica obsoleto. Deixa só, eu não posso te responder, anota, tá? Eu estou dizendo, o centro aqui do problema qual é? Qual o problema central do problema? É que do jeito que está fazendo não serve. Esse é o problema. Do jeito que está fazendo não serve. Como é que vamos resolver? Vai ser a justiça? A Petrobras, por exemplo, pode propor a cisão do plano. Ela mesma. Será que ela vai aguentar isso aí? Eu acho que ela pode fazer a qualquer momento. Então, tá? Então, essa situação do pré-70, o que a gente consensou? Isso é importante. Eu não vou fazer uma proposta para a redução do passivo. Quando eu reduzir o meu passivo e aumentar o artigo de contribuições normais, mas reduzir o passivo, eu diminuo o valor da dívida da Petrobras, e nós não queremos. Então, a nossa proposta precede uma questão, que é a separação de massas entre pré-70 e pós-70. Mas não como a Petrobras está fazendo. Como a PES está fazendo, prejudica o plano. Eu quero com a regra que a Previca utilizou para separar o plano em repactuado e não repactuado, ou ainda para separar o plano entre Petrobras e privatizados em 2001. É a mesma regra. Com isso, nós não vamos ter mais a incidência negativa do que está acontecendo. É óbvio, e eu tenho que falar para esse pessoal o seguinte: quando a gente fizer isso, o que vai acontecer? A Petrobras vai querer fazer a cisão. Entendeu? Mas a gente não pode impedir. Eu pessoalmente acho que a cisão não vai prejudicar em nada os pré-70. Em nada. E para os pós-70 vai ser benéfico. Eu acho isso. Mas o consenso nosso do fórum só chegou até a separação de massas. Tá certo? E a partir daí, nós tivemos que recalcular, em função dessa situação que eu estava explicando para vocês, toda essa situação, agora é um monte de números, tá? Como é que é o novo déficit da Petros, considerando a proposta que a Petros está encaminhando em relação aos pré-70. A questão central é: o déficit tem uma modificação, tá? E aí, vira esses números aí que nós estamos, esses números até estão desatualizados. Eu tenho até uma nova transparência, mas de qualquer maneira, não importa o número, importa que o número mudou e como é que ele ficou. Mais ou menos, é isso aí, 24 para L e 27,2 para NL. E aí, a nossa proposta, que estava num valor aqui, né, a gente fez assim. Então, agora eu vou entrar, finalmente, na proposta que nós estamos tratando uma alternativa. Então, o que nós temos que fazer, basicamente?
esse PED viabiliza a nossa vida e não viabiliza o plano. E eu preciso salvar o plano e também salvar a nossa economia, né? Então, eu não estou concordando com o PED, não estou concordando, mas eu tenho que ter uma alternativa para poder viabilizar, porque senão o plano acaba. Se o plano acabar, acabam as ações de cobrança de dívida, acaba a luta pelo plano. Essa é a questão central. Então, como é que a gente pensou? Pensou dessa maneira. As contribuições extraordinárias seriam extintas. Essa agora que é 3,3 para aposentado e 2,63 para ativo. Certo? Essas contribuições não teria mais. E a gente trabalharia com um aumento de 50% da contribuição normal. Vou dar meu exemplo. Eu sou da ativa, tá? Eu pago hoje, está perto de 800, a R$2.000, mais ou menos isso, né? Vamos dizer, eu pagaria 3 mil. Tá certo? Com o PED, 2 mais 3.200, pagaria 5.200. Eu pagaria 3. Entendeu? Aí a gente tem que introduzir a contribuição das pensionistas. Por que isso? Porque senão a gente não consegue fechar essa conta. Não, as pensionistas não pagam contribuição. O problema, isso é importante. Mesmo que a gente não incluísse ela aqui, elas vão ser incluídas em algum momento, porque se elas não pagarem contribuições, a PET não vai ter como permanecer. Então, em algum momento vai ter esse aumento, essas contribuições. Do ponto de vista atuarial, é melhor que seja antes. Lembra a questão da família real que eu falei? Se ele tivesse feito em 2004, era muito mais suave. É a mesma coisa. Como as pensionistas vão ter que em algum momento contribuir, é melhor que seja antes. Entendeu? Com medo falou para o pessoal, né? Terceiro, nós vamos introduzir um deflator no valor do benefício, do reajuste do benefício. Vamos dizer que o benefício do reajuste seria de 5%, menos 2,8%. O que é isso? Vai reduzir meu benefício, mas não o benefício nominal. Daqui a pouco eu mostro aqui. Você vai reduzir o reajuste. Pô, mas aí eu vou perder. Vai. Essa proposta aqui não é para melhorar a situação do benefício. Não vai ter melhoria para a gente. A única coisa que vai acontecer é uma redução da contribuição para viabilizar. Então, se a gente não reduz o benefício, eu não reduzo o passivo atuarial. Esse é o problema. Eu preciso reduzir o benefício para reduzir o passivo atuarial. Só que o benefício concedido eu não posso reduzir. É só. Eu não posso reduzir o benefício concedido. O que eu posso fazer? Eu tenho que trabalhar com o reajuste dele, a menor. Essa é a maneira. Então seria uma maneira que a gente encontrou para reduzir o passivo. A gente pensou muito e não encontrou outra maneira de fazer senão essa. Depois vocês vão ver os números aqui. A gente tentou outra maneira e não caiu a ficha sobre outras coisas. Tá? Outra coisa, o BDP, que é o benefício definido previamente, um deflator. O que é isso? Tanto para ativa quanto. Isso aí é para ativa. O deflator é para o pessoal assistido, tá certo? Para o pessoal da ativa, é o benefício definido previamente, tanto para repactuado como para não repactuado. Com o mesmo critério, com o deflator de 2,8. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou receber a menor, o valor, o teto é 16 mil e tal, 17 mil. Vamos botar agora, você não vai receber o teto. E depois vai ter o deflator do reajuste. Tá certo? O reajuste vai ser a menor. Introdução de uma contribuição de 20% sobre a pecúlio por morte. Por que é introdução de contribuição? Porque eu não posso reduzir benefício concedido, não é verdade? Mas eu posso taxar esse benefício. Então o que eu faço? Eu crio uma contribuição de 20%. Para quê? Para diminuir o valor que eu estou pagando mensalmente, eu diminuo o valor. Então, vamos dizer, o benefício pecúlio por morte se não me engano, 30 salários, né? Aí vai receber quanto? 24. 20%, né? Vai receber menos 6, né? Oi? É isso? E introdução da contribuição de 50% sobre a abono anual. Ou, no caso do ativo, do 13º, né? Que ele teria, né? Na fase lá da família. A introdução da contribuição, na verdade, na proposta agora atualizada, ficou para 30%. Tá? Mas eu estou falando, vou até mostrar um monte de número agora para vocês, mas os números não são importantes agora. O importante é a concepção. Se eu não faço essa introdução de contribuição, a gente pensou até 100% durante 5 anos. Aí o pessoal falou, pô, mas aquele negócio me ajuda pra caramba, né? Eu recebo só o meu benefício, em janeiro tem um monte de imposto para pagar, negócio da escola e tal, né?
não dá para ser 100%. A gente baixou para 50% e agora eu estou baixando para 30%. Entendeu? Por 10 anos. Por que eu faço isso? Senão eu vou ter que pagar um montão agora. Então, como é que seria? Esses valores aqui, tudo é contrapartida da empresa, tá certo? Todos esses elementos aqui, que eu estou colocando como item da proposta, tem contrapartida da empresa. E aí nós chegamos nesse número aqui, ó. Tá certo? Para o pessoal não repactuado, para o pessoal repactuado. Só lembrando aqui, ó, lembra aquele déficit, ó? Tá? Na nova proposta, eu posso até mostrar para vocês depois, só depois achando aí, ficou um pouquinho diferente do número, mas é semelhante isso aí, tá? Ficou bem concatenado. Nós chegamos nesses números aqui. Vou fazer só uma simulação sobre o benefício de 10 mil, tá? Mas a nossa ideia é apresentar várias simulações sobre várias situações, tá? Mas agora, como é só um estudo, né? Alguém me perguntou para vocês aqui, né? Me perguntaram. Vocês já apresentaram lá no GT? Como proposta, não. Entendeu? Como estudo, mas são dos números, né? Então nós estamos querendo ver os números e apresentar como estudo. Não faz estudo disso aqui. Mas como proposta não tem nada ainda. Pelo menos da nossa parte. A FUB já apresentou como proposta, tá? Aí a conversação deles. A ideia do fórum é que a gente tem que construir um consenso. Mas não significa que nós vamos estar amordaçando as iniciativas das entidades. O cara quer andar de uma maneira, ele anda. Que dá para andar junto. Isso nós temos que ver. Tá? Então aqui, só para vocês terem uma ideia, é o deflator. Ó. O IPCA, que a PETS considera os salários, isso aí é o cálculo atuarial, né? Como é que o cara faz o cálculo atuarial? Ele considera o seguinte, ó, em 2018 eu vou dar um reajuste de 4, em 2019 de 3,5, em 2020 de 3,8, 2021, 2022. Com o deflator, quanto é que fica? Quanto é que seria o benefício com o reajuste original? Tá? E aí, esses valores aqui, 10 mil, 10.400, 10.700 e tal. Como é que ficaria com o nosso reajuste? Então vamos dizer, o último benefício lá, que seria 10 mil, 10.400, 10.120, 10.764, 10.190. Ou seja, nós vamos deixar ali. Bom, tem jeito. Então, a diferença do benefício líquido da contribuição proposta, olha lá, ó, no final, ó, tá vendo? O benefício líquido com a contribuição do TED hoje dá 8.300. E lá no último ano, no 2022, né, 5 anos depois, seria o quê? 8.790. Tá bom? Vamos lá. Isso aqui é só o benefício, eu não estou entrando no número em si. Eu estou tentando que vocês depois vão. Como é que é isso? Tá, a gente faz o debate, tá? Mas o importante é a concepção. A vantagem do participante após o desconto na contribuição da PETS. Tá? Então a gente entende isso. O benefício líquido do imposto de renda com o PED e com a proposta alternativa. E a diferença. Tá bom? Esse quadro aqui. E ainda tem esse quadro aqui, ó, que é a proposta, o resultado final, incluindo o abono anual do decimado. Aquele negócio do 13º, né? Em vez de pensar só uma vez, 50%, eu posso dividir por 12, para poder ver quanto é o impacto que daria aquilo ali com a nossa proposta. Toda essa discussão, e aí podemos fazer em discussão, foi o que a gente conseguiu chegar de consenso entre nós até o momento. O centro do problema é, primeiro, enfrentar o plano PETS 3. Esse plano PETS 3, eu queria comentar com vocês, é um plano de CD puro. Quando eles apresentaram para a gente, inclusive a NP3, a gente nem podia copiar nada e tal, né? Já tinha saído da mídia, né? Vocês sabiam. A gente queria saber que história é essa. Aí quando eles apresentaram, a gente questionou. Um monte de coisa, né? Falando e tal. Aí o pessoal do financeiro da pessoa falou assim, eu não estou entendendo o que você está falando. Aí eu pedi assim para falar, eu vou falar uma língua que você entende, já que você é do financeiro. Com essa carteira de investimento, cheia de risco, cheia de renda variável, investimento título único, né? Não. O plano CD já é ruim. Esse risco vir todo para a gente? Não. Aí a pergunta é, por que vocês, por exemplo, não abrem o PP2, reabrem o PP2 e falam o pessoal que quiser, de graça?
Não, porque os ativos vão contaminar. Ah, quer dizer que o ativo contaminar o PP2, que a Petrobras divide o risco com a gente? Não. Mas eu assumi todo o risco de investimento, sim. Então, o plano Petros 3, que eles estão estabelecendo esse estudo aí, então deve pedir para Petros como fazê-lo, né? Ele, na verdade, além do risco do plano CD, que é o dinheiro acabar antes de eu morrer, né? E isso tem sido muito comum com a gente é muito teimoso. Para 70, por exemplo, nessa altura, o pessoal esperava que ele só tivesse 5 mil para 70 e tem 19 mil. Tá? Então, esse plano CD, além desse risco de longevidade que ele não enfrenta, tem um risco do investimento também. Que ele também não enfrenta, certo? E deixa todo. Quem vai ter que enfrentar somos nós. Então, por isso que é central para a nossa proposta o enfrentamento do Petros 3. Segundo, viabilizar a nossa vida. Entendeu? Eu tenho ouvido histórias, pô. Semana retrasada eu estava no campeonato de futebol lá da Reduc, trabalho lá na Reduc ainda, né? E o pessoal estava assistindo lá e pô, parou 2 caras para conversar comigo, estão pagando estacionamento. Eu queria até assistir futebol, mas não dava, entendeu? Porque a história é uma história pior que a outra. Entendeu? Então, a vida da gente está comprometida demais com esse PED, né, que não resolve. Que se resolvesse, é uma outra coisa. É uma outra situação. Esse plano que nós temos resolve todos os déficits futuros. Isso é uma coisa importante. Quem chegou agora mais cedo na palestra, chegou na hora, na verdade, né, viram que o pessoal da FUC está apresentando aqui uma série de propostas para equilíbrio estrutural do plano, que inclui aí, inclusive, ações judiciais, que inclui a questão de a pessoa acabar de novo, alguém falou aí, né? Mas retardado tudo. Nós não temos acordo, consenso com isso. Nós não temos consenso. Porque são situações muito específicas. Eu não acho que quem entrou com uma ação contra o plano fez sacanagem com o plano. Eu acho que o cara se sentiu prejudicado e recorreu, já que não tinha via administrativa à justiça. Isso pressiona o plano? Pressiona. É verdade. Entendeu? Como é que vai resolver? Retirando esse direito do cara, entendeu? Eu acho complicado. Acho complicado, pelo menos, dos sindicatos propor isso, né? O sindicato propor isso, acho complicado. Outra coisa é a Petrobras fazer, a Petros querer fazer, isso é outra coisa. Não com o meu voto, mas faça do jeito que ela quiser. Mas eu concordar, dá de barato. Então, são coisas que a gente não chegou a consenso. E são coisas importantes. Eu falo para o pessoal o seguinte: nós passamos aí 12 anos, desde o início do governo Lula, brigando, sem concordar com a FUC, sem se reunir. A gente hoje construiu um fórum, né, que reuniu todo mundo, entendeu? É natural que nesses problemas tão complexos a gente tenha diferença de opinião. O mais importante é que a gente tenta sair junto desse problema. Então eu queria falar para vocês, vou parar aqui, os companheiros têm falado o seguinte, o cara fala uma coisa aqui, eu tenho feito essa palestra há 2 anos, basicamente, cada vez ela está mais especificada e mais estudada, mas eu tenho feito, e eu não me lembro de ter mudado de opinião sobre os assuntos centrais. Então, eventualmente, posso ter uma opinião diferente sobre alguma coisa, outra coisa, mas os assuntos centrais, tudo aquilo que é estratégico, aquilo, nós temos mantido uma certa coerência importante, uma completa coerência importante. E nesse sentido, eu não concordo com a crítica que eu ouvi hoje aqui, né? É uma repactuação forçada, escondida. Não é. Entendeu? Tudo aquilo que poderia significar uma repactuação. Por que eu falo repactuação? Porque isso virou um palavrão, né? Como foi feito em 2008, 2010, lá, está fora dessa proposta. Nós discutimos isso, porque a FUC tinha direito de apresentar essa proposta, ela apresentou, e aqui no fora a gente não concordou. Por quê? Porque nós achamos que o nosso plano tem o artigo 4869 muito importante. E as propostas nossas não poderiam ameaçar esse direito. Para repactuados e para não repactuados e para repactuados também. Todas as nossas ações se baseiam nesse regulamento. Então, nós não concordamos. Segunda acusação, que vocês estão pensando o plano sem cobrar as dívidas. Nada tem a ver. Nós continuamos nessa luta, é o centro, são as nossas ações estratégicas. E terceiro, vamos passar o rolo na base, como foi feito antes. Olha, nunca vi num processo essa discussão como estamos fazendo. A proposta não está na mesa ainda, da nossa parte não está. E vocês estão sabendo todo o conteúdo da proposta. Então, pode ser que ao final desse debate entre nós, a gente não tenha consenso, cada um
escolha um caminho diferente. Mas nós estamos tentando construir esse conceito, tanto nas entidades, quanto também na base das categorias, da categoria. E para isso, eu preciso que vocês critiquem mesmo, falem, digam lá, botem no coração, né, na mesa mesmo, que não é uma proposta fácil. Nós estamos discutindo uma situação, num momento muito ruim do país, certo? Um momento bastante grave, onde os sindicatos, né, as organizações sociais já estão sendo ameaçados, vão sofrer por isso, entendeu? E a gente vai ter que enfrentar esse processo. A melhor forma de enfrentar isso é junto, entendeu? Então essa é a questão. Dá para ir junto? Como podemos ir junto? É isso, basicamente.